dessa geração perversa. Repete essa palavra comigo, diga: salvai-vos desta geração perversa. Olha para a pessoa que está do seu lado direito ou esquerdo e diga assim para ela: salve-se desta geração perversa. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o verso de número 40. Qual o tema da palavra dessa manhã? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 40. Quem está procurando, diga: eu estou procurando. Quem já achou, diga: eu achei. Bem, Atos dos Apóstolos 2,40 diz o seguinte: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Quero começar a destrinchar um pouquinho deste tema, salvai-vos desta geração perversa, fazendo uma observação introdutória desse próprio versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E com muitas outras palavras, isso quer dizer que o apóstolo Pedro, no caso da pregação em pauta, ele não só usou de alguns poucos argumentos, ele usou de muito argumento. Ele foi demorado na sua pregação, ele foi demorado na sua exposição, ele foi argumentativo, ele falou ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, 1, 2, 3, 4, motivo 1, motivo 2, motivo 3, pelo qual o povo deveria, as pessoas deveriam, os crentes deveriam, os discípulos deveriam salvar-se, salvar a si mesmo, salvar a si mesmo do quê? De uma geração perversa, e com outras palavras também os exortava: salvem-se, 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 salvem-se. Não se deixem perecer, não se deixem ser tragados, não se deixem ser engolidos, não se deixem ser envolvidos, não se deixem ser amarrados, não se deixem ser presos, não se deixem ser escravizados, não se deixem ser engolidos, não se deixem ser esfriados por uma geração perversa. Então ele exortava, isso é exortação: salve-se, 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 não se deixe perecer, não se deixe morrer, não se deixe esfriar, salvem-se desta geração perversa. Exortação. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: salve-se dessa geração perversa. Fale mais forte, diga: salve-se dessa geração perversa. Eu enumerei aqui 3 coisas que caracterizam uma geração perversa. 3 coisas que caracterizam uma geração perversa. A primeira coisa que eu enumerei, das 3 que caracterizam uma geração perversa, é: uma geração perversa é uma geração desfocada. Uma geração perversa é uma geração desfocada. Fala assim: uma geração perversa é uma geração desfocada. O que é uma geração desfocada? É uma geração que perdeu
assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Diga, portanto, ide. Diga, portanto, ide. Isso é o foco que Jesus deu para os discípulos. Portanto, ide, fazei, fazei, fazei. Não estou ouvindo? Fazei, fazei, fazei. Existe um foco. Existe um foco. Existe um foco. Existe um foco. Qual é o foco de Cristo, de Deus, de Jesus para a sua igreja? Fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os apóstolos, eles cumpriram sua missão. Os apóstolos cumpriram a sua missão. Eles conseguiram evangelizar o mundo de então, com todas as dificuldades que existiam naquela época, com todas as dificuldades que existiam naquele tempo. Naquele tempo não tinha avião, naquele tempo não tinha automóvel, naquele tempo não tinha telefone, naquele tempo não tinha Facebook, naquele tempo não havia WhatsApp, naquele tempo não tinha telégrafo, naquele tempo não tinha os meios de comunicação como tem hoje, rádio, televisão, jornal. Havia dificuldade de locomoção, as nações estavam em crise, havia guerra entre as nações, havia desconfiança, havia tráfego de escravos. Um estrangeiro em uma outra terra, ele podia ser preso e ser tornado escravos. Mas mesmo diante de todas as dificuldades de uma época, mesmo diante de todas as intempéries de uma geração, aqueles 12 homens, incluindo Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, o que traiu o Senhor, eles alcançaram as nações da terra. A Turquia foi evangelizada, o atual Irã, a antiga Babilônia foi evangelizada, a África, a Etiópia foi evangelizada, a Índia foi alcançada. Os apóstolos, todos os apóstolos, eles conseguiram, mediante todas as dificuldades, cumprir a sua missão, porque eles não saíram do foco, eles não perderam o foco. O único apóstolo que morreu de morte natural, que não foi assassinado, que não sofreu martírio, foi João. Na ilha de Patmos, preso, viveu, segundo a tradição, até a velhice, mais de 100 anos, mas foi o único. Eles foram decapitados, eles foram apedrejados, eles foram crucificados de cabeça para baixo, eles foram totalmente martirizados. Mas por onde eles passaram? Eles pregaram o evangelho, eles fizeram discípulos, eles fizeram pessoas iguais a eles. Eles geraram homens com a mesma capacidade de não sair do foco, com a mesma capacidade de não sair da meta, de não perder o alvo, de não deixar de fazer a missão. Por isso que o evangelho chegou até nós. Por isso que a palavra chegou até essa geração. Por quê? Porque a geração passada não saiu do foco. Porque a geração passada não abriu mão da pregação da palavra, da evangelização do mundo. Agora nós estamos vivendo o quê? Uma geração que tende a ser dispersa. Uma geração que tende a ser dispersa. Uma geração que não consegue focar na igreja e na
que é o Senhor, e a meta que o Senhor impõe através de seus líderes. Hoje nós vivemos uma geração que está presente, mas está ausente ao mesmo tempo. Está presente no culto, mas é desfocada. Porque se o pastor diz mesmo assim: nós temos ato profético segunda-feira à noite, 8 horas. Vamos estar todos juntos para irmos à praça, orarmos em volta da prefeitura. 30% está presente, 70% não vem. Por quê? Porque estão desfocados. O foco é outro. Tem um outro foco que não é o foco que a igreja estabelece. Tem um outro foco que não é o foco que a liderança da igreja estabelece. Não estão ali naquele ato profético, eu estou dando como exemplo, não é porque estão trabalhando, não é porque o ato profético ou determinadas reuniões, ela é feita em um horário complacente para mais de 80% do grupo, por mais de 80% da igreja, mas só está presente ali 30%. Por quê? Porque uns acham que trabalhar o dia todo tem que descansar, tem que estar em casa assistindo televisão, tem que estar em casa assistindo novela, e não desfoca a liderança da igreja, desfoca a orientação da igreja, desfoca a linha de comando da igreja, que é a linha de comando apostólica atual. Então nós temos uma linha de comando apostólica. Essa linha de comando apostólica se chama Rota 78. É um programa de evangelização, é um programa de conquista de vidas, é um programa de conquista de almas. Mas o que é que acontece? Muitos que estão dentro da congregação, muitos que estão dentro da igreja, acham que podem estar dentro da igreja sem estar dentro do foco. Podem estar dentro da igreja sem estar dentro da linha de comando. Podem estar dentro da igreja sem estar dentro do sistema que foi determinado pelos apóstolos desta geração. Imaginem a geração de Pedro, a geração de Tiago, a geração de Bartolomeu, a geração de Filipe e Tadeu, desobedecida pelos fiéis. Imagine os crentes, os evangélicos, os discípulos do tempo de Pedro desobedecendo Pedro, chegando dizendo mesmo assim: não, Pedro, eu sei que você falou que tem que evangelizar, eu sei que você falou que tem que entrar dentro da rota, mas nós decidimos não entrar na rota, e não vamos nos sentir fora do propósito, que é o pior. Estão fora da linha de comando apostólica, estão fora da linha de comando da liderança da igreja, estão dentro da igreja, mas estão fora. Estão dentro da igreja, mas estão fora do foco apostólico da geração. Então é uma geração perversa, é uma geração que não respeita a sua liderança, é uma geração que não reconhece o apostólico desta geração. Pedro morreu, Tiago morreu, Bartolomeu morreu, Filipe morreu, Tomé morreram martirizados por uma causa, mas a geração deles os obedeceu, mas a geração deles os seguiu, mas a geração deles fez a obra, a geração deles não saiu do foco. Mas nós vivemos hoje numa geração, num milênio, onde as pessoas não reconhecem que o apóstolo de hoje é o mesmo apóstolo daquela época. Uma geração que não reconhece que aquele que vos prega é o Pedro dessa geração, que aquele que vos semeia a palavra hoje é o Filipe daquela geração, que não há diferença nenhuma entre apóstolo Silomar e apóstolo Pedro.
focar na igreja e na meta que o Senhor impõe a ela através de seus líderes. Os cristãos deram suas vidas para a mensagem chegar até nós nesta geração, mas esta geração não consegue nem focar na igreja e na sua liderança. Paulo, Tiago, Pedro, João deram a vida. Os crentes neotestamentários morreram nas arenas e não negavam a fé. Hoje a igreja está negando a fé por uma tarefa. Hoje a igreja nega a fé por uma tarefa. Você está entendendo? Não existe mais perseguição. Ninguém se prega ao evangelho na escola, vai preso. Mas as pessoas estão deixando de fazer a obra até no horário. O horário é 9, ela chega de 9h30. No culto. O horário da noite é 19 horas, ela chega de 19h30. 20 horas ainda tem gente chegando na igreja. Líderes que tocam, que cantam, que pregam, chegam de cima da hora ou depois, na hora do culto, para estar arrumando instrumento. Sabe por que é isso? Que nome é que se dá isso? Sabe que nome é que se dá isso? Desfoco. A pessoa está desfocada na igreja. A pessoa está desfocada na liderança. Existe um outro foco. Outra coisa que está tirando tempo. Outra coisa que está envolvendo. Outra coisa que está prendendo a pessoa. Então a liderança, ela já não tem muito mais. A liderança, ela já não tem muito mais valor. A capa que cobre, que traz proteção, que traz direção profética, né? A capa, porque a liderança apostólica, pastoral, é a capa que cobre, que traz proteção. Ela é tirada. Se tira a capa. A pessoa tira a capa. Tira a capa da liderança. Não, é isso. Quem é líder de mim? Quem é líder de mim? Quem é líder de mim? Sou eu. Quem é líder de mim sou eu. Quem manda em mim sou eu. Se der para ir, eu vou. Se não der para ir, eu vou. Se não der para ir, eu vou. Se der para eu chegar na hora, eu chego. Se não der para eu chegar na hora, eu não chego. Quem bota comida em cima da minha mesa não é pastor. Quem bota comida em cima da minha mesa não é apóstolo. Quem coloca comida em cima da minha mesa não é bispo. Quem coloca comida em cima da minha mesa não é líder de célula. Quem coloca comida em cima da minha mesa sou eu. Então quem é dono de mim sou eu. Eu vou quando eu quero, chego na hora que quero, devolvo o dízimo quando eu quero, sou fiel quando eu quero. Quando der, deu. Quando não der, não deu. Uma geração desfocada. A capa já foi. Aí depois então, dentro desse desfoco aí, se der para eu pregar, eu prego. Se não der, aqui é gravata de obreiro. Se vier com muita cobrança, se tiver muita cobrança, eu entrego a gravata. Se tiver muita cobrança, eu entrego a gravata. Mas não está cobrando demais. Eu não estou na igreja para ser cobrado. Eu estou na igreja para buscar bênção. Estou na igreja para buscar vitória. Estou na igreja para buscar um milagre para a minha casa. Eu estou na igreja para ser abençoado. E aí vem um pastor com cobrança. Aí vem um pastor com reivindicações. Já basta o fardo que eu tenho que carregar lá do mundo. Já basta o trabalho, já basta marido, já basta esposa, já basta filho, já basta patrão, já basta empregado para estar me preocupando, para estar me tirando o sossego. Ainda vem mais pastor, igreja, lugar que é para eu ir para ter refrigério, lugar para eu ir para buscar minha bênção. E pastor vem com cobrança. Não, está aqui gravado, pastor. Aqui é gravado. Geração perversa. Geração perversa. Eu vou ali para aquela outra igreja, porque aquela outra igreja ali não vai ter cobrança na minha vida.
Uma geração desfocada, uma geração dispersa, é uma geração perversa, uma geração que perdeu seu referencial, uma geração que perdeu a sua cobertura, uma geração que perdeu o senso de servo, uma geração que se torna senhor do Senhor. Senhor, quero isso, Senhor me dê isso, Senhor faça isso, Senhor quero isso, e se o Senhor não fizer, estou fora. Se o Senhor não vir rápido, eu não vou crer mais em ti, eu não vou mais te seguir, eu não vou mais fazer a tua vontade, a vontade dele. Segundo lugar, uma geração perversa, depois de ser uma geração que perdeu o foco, cobertura, propósito de obra, é uma geração frouxa. Uma geração perversa é uma geração frouxa. Uma geração frouxa. Fala assim, geração frouxa. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, você é frouxo, meu irmão? Ou você é apertado? Pergunta para ele assim, você é frouxo ou é apertado, irmão? O que é que Jesus disse? Entrai pela porta apertada. Entra pela porta apertada. Não entra pela porta frouxa, não. Porque a porta frouxa leva para a perdição. Para não dizer inferno. Já dizendo inferno. E a porta apertada leva para o céu. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz a vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41 e 47. Abre aí. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 41 ao verso de número 47. Uma geração perversa. Primeiro lugar, é uma geração desfocada. Segundo lugar, é uma geração frouxa. Uma geração frouxa. Atos dos Apóstolos 2, 41 e 47. Diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. Fala palavra. Levanta sua mão direita ou a sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia se você trouxe Bíblia. E diga palavra. Diga de sorte. Foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. Fala palavra. 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 Fala palavra. A palavra. Diga passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam. Fala perseveravam. Diga perseveravam. Diga perseveravam. Diga salvai-vos desta geração perversa. Diga salvai-vos desta geração perversa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Isso quer dizer que a palavra para a igreja neotestamentária era lei. A palavra na igreja neotestamentária era para ser vivida, seguida, obedecida. Ninguém questionava a palavra, ninguém questionava o mandamento, ninguém questionava os ensinos, ninguém questionava a doutrina. Doutrina é para ser vivida, palavra é para ser cumprida. Calçai os
está. Mente. Sabe por quê? Porque diz assim: se eu falar a verdade, se eu disser para o patrão que não vou mentir, ele vai me demitir. E a igreja vai me manter? O pastor vai me sustentar? Por causa de preguiça, não. Por causa de preguiça, não. Mas se você for demitido de um trabalho, porque você está sendo cristão, discípulo verdadeiro, pode vir para a igreja, porque não é somente eu que vou te manter, não é somente a igreja, não. Todos os discípulos aqui vão esfaquear, vão levar você para casa, vão almoçar cada dia. Sim ou não? Aí troca, olha. A preparação, a palavra, pelas suas conveniências. Isso não me é conveniente. Aí troca, ó. Troca o sapato da preparação do Evangelho da Paz por suas conveniências. Por suas conveniências. E ainda pede para os obreiros ajudar. Ainda pede para os obreiros ajudar. Não, me ajuda, irmão, lá com o meu patrão, porque você sabe, né, que eu preciso muito daquele emprego, eu preciso muito daquele trabalho. E vão lá, calçando-se de suas conveniências. É a conveniência na área empresarial, não é? A conveniência, todo mundo sonega. Por que eu não vou sonegar? Todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Todo mundo mente, por que eu não vou mentir? Todo mundo engana, porque se eu não fizer isso, eu não vou poder sobreviver diante da competição. Aí é na área empresarial, aí é na área política, a compra de voto, pastores comprando voto, pastores vendendo voto para ter benefício dentro da igreja. É na área judicial, advogados mentindo, advogados conseguindo testemunhas falsas para poder ganhar causa. Aí depois fica reclamando da Dilma. Aí depois a Dilma é sem vergonha, a Dilma é ladra, a Dilma arrebentou o Brasil. Não, o Brasil não foi arrebentado pela Dilma nem pelo Lula. Lula e Dilma são frutos do Brasil. São frutos do Brasil. O engano está em todo canto. Está naquela irmãzinha que pega o cartão do impasto, do primo, da irmã da igreja e vai lá se consultar. Teve um caso aí no Brasil um tempo atrás que a pessoa estava se consultando com o cartão do espárrago do outro. Depois o outro morreu. Aí quando ela foi, acabou e disse: mas fulano, você está morta. Porque se consultava com o cartão do outro. Então não é o mal da Dilma, não é o mal do Lula, é o mal da nação, é o mal do mundo. A corrupção está dentro do ser humano. Troca o sapato da preparação da fé, o Evangelho, por suas conveniências. Um pastor foi para a embaixada americana solicitar visto para os Estados Unidos. Aí como é o nome que se dá? O cônsul chegou para o pastor e disse assim: o senhor é o quê? Ele disse: eu sou pastor. O senhor vai fazer o quê no meu país? Ele disse: eu vou pregar o Evangelho. E ele disse: então o senhor é pastor e vai para o meu país pregar o Evangelho? Vou sim. O senhor vai se manter lá como? Ele disse: pela fé. Ele disse: tá bom, então bom, o senhor é pastor, vai pregar o Evangelho no meu país e vai se manter lá pela fé. Então me diga quais são os 10 mandamentos. Me recite os 10 mandamentos de cor. Aí ele: não matarás, não farás para vós imagem de escultura, não adulterarás, não roubarás. Vai sair. Não levantarás falso testemunho, não adulterarás, não adulterarás. Deixa eu ver, vai sair. Aí o cônsul pegou o carimbo, pá! Negado, visto negado, charlatão.
coração, das conveniências. Se dá, deu. Se não der, não deu. Quem dita as regras, sou eu. Uma geração perversa é uma geração frouxa. Uma geração frouxa doutrinariamente. Uma geração frouxa doutrinariamente. Uma geração que não se submete à doutrina. Não se submete à liderança porque não se submete à doutrina. Uma geração frouxa na comunhão. Uma geração frouxa no partir do pão. Uma geração frouxa nas orações. Uma geração frouxa nas orações. É noite na bênção, está todo mundo. Mas é vigília de oração. Cadê os líderes? Cadê os líderes da vigília de oração? Ah, porque estou cansado. Ah, porque tenho trabalho amanhã. É porque isso, é porque aquilo. Pastor, me libera. Não libero, não. Não libero de reunião, não libero de culto, não libero de partir do pão, não libero de oração, não libero. Não me procure pedindo liberação, que eu não libero. Se você não pode ir, avise, que eu entendo. Se existe um motivo de força maior para você não estar, comunique. Eu tenho falado isso no discipulado. Comunique. Pastor, eu estou telefonando para o senhor para comunicar que eu quebrei as 2 pernas. Estou no hospital municipal, sendo encaminhado para Goiânia e não vou poder comparecer na reunião. Pronto! Sabe o que vai acontecer? Eu vou parar a reunião que estiver fazendo, irmão. Ramon, toma conta aqui que eu preciso ir lá no hospital municipal, porque um discípulo quebrou a perna, eu tenho que dar assistência a ele. Qual é o pastor que não deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca daquela que está precisando? Uma geração perversa é uma geração frouxa. Frouxa na doutrina, frouxa na comunhão, frouxa no partir do pão, frouxa nas orações. Ah, não vou para a oração porque estou cansado, não vou para a oração porque eu tenho trabalho amanhã de manhã cedo. Vem para a oração e vai para o trabalho amanhã cedo, lavando o rosto. E se as pessoas perguntarem para você lá do trabalho que você está com a cara de cansado, por quê? Você vai dizer, porque eu fiz um sacrifício de intercessão nesta noite pela minha vida, pela minha casa, pela nação brasileira e por sua vida. Estamos orando. Assim uma igreja ganha uma cidade, assim uma igreja ganha um estado, assim uma igreja ganha uma nação. E não com choromelas. É dando a vida que se conquista a vida. E na fidelidade. Frouxa na fidelidade. Um mês devolve dízimo, outro mês não devolve. Uma semana devolve dízimo, outra semana não devolve. Um mês devolve o dízimo certo, no outro mês devolve a metade. Não existe dízimo pela metade, não existe dízimo um mês, o outro não é. Isso não é fidelidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muita maravilha e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Não prendia, não amarrava as finanças. Era uma geração de mão aberta para a obra, uma geração de mão aberta para contribuir, uma geração de mão aberta
frouxa, é apertadinha para os seus negócios pessoais, é apertadinha para suas contas lá fora, é apertadinha para a sua família, é apertadinha para isso, apertadinha para aquilo, certinha para aquilo, mas para a casa de Deus é frouxa. Quer levar quer ir empurrando com a barriga. Eu já vou para a igreja. O pastor agradeça de eu já estar no retiro domingo de manhã. Eu já vou para retiro domingo de manhã, ainda vou para culto domingo à noite. O que ele quer mais? Não é o que o pastor quer mais, é o que Deus quer mais de você. É o que Deus está esperando de você. O que Deus espera de você? É uma geração que tirou a doutrina, tirou os princípios, tirou a doutrina, tirou os princípios, tirou os mandamentos, tirou as leis, e colocou o tênis. Ficou light. É uma geração light, sabe? A geração light. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Uma geração que anda com fé, mas sem princípios. Anda com fé, mas sem princípios. Anda com fé, mas sem princípios. Uma geração sem doutrina. Uma geração sem doutrina é uma geração que assume outra doutrina, que assume outras posturas, que veste uma outra camisa. É a camisa da empresa, né? A camisa da empresa você veste, porque ela te traz benefício, te traz dinheiro humano. Aí tu veste a camisa da empresa, tu veste a camisa da escola, tu veste a camisa do trabalho, tu veste a camisa do banco. Mas a camisa da Rota 78, cadê ela? Aqui, a camisa da empresa, né? Mas a camisa da Rota, a camisa da visão, a camisa da conquista do mundo, a camisa pela qual os apóstolos deram sangue. Os apóstolos deram sangue por essa camisa branca da pureza, da santidade, da doutrina, da fé, do amor. Você está entendendo, amigo? E não pela camisa da empresa. Cara, tem gente que está morrendo por empresa. E sabe o que a empresa vai fazer com você? Sabe o que a tua empresa vai fazer com você? Você que está morrendo pela empresa, ela vai te matar. Você vai morrer mesmo pela empresa e vai perder a sua vida eterna, a sua salvação, porque você está priorizando a sua empresa, você está priorizando a escola, você está priorizando o estudo, você está priorizando, sua vida está passando, você só vive para estudar. Só vive para estudar. Tem que estudar? Tem, mas tem que fazer célula. Tem que estudar? Tem, mas tem que ganhar almas. Não é só estudo, não é só trabalho. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Quem aqui é brasileiro? Eu sou cidadão do céu. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino do lado do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, me manda em seu favor as boas novas de perdão. Essa mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, reconciliai-vos já, reconciliai-vos já com Deus. Você é brasileiro? Pois eu sou estrangeiro. Você é desse mundo? Você é desse mundo? Você que está me ouvindo aí na internet? Você é desse mundo? Pois eu não sou. Eu sou do reino dos céus. Sou filho de Deus.
aqui? Por isso que tem muito crente em crise, discípulo em crise, evangélico em crise. Sabe por quê? Porque são do mundo. O mundo está em crise, eles estão em crise. Mas quem está em Deus está em superação. Quem está em Deus, superação. Mas olha, uma geração frouxa é uma geração que mudou os seus sapatos, tirou o sapato da palavra, do princípio, da doutrina e calçou o sapato da conveniência. Depois tirou a camisa do time do céu e colocou a camisa do time da terra. Mas eu falei que uma geração perversa, em primeiro lugar, é uma geração desfocada. Uma geração que tirou sua capa, uma geração que parou de pregar, tirou sua gravata. E agora eu falei que uma geração que é uma geração frouxa, é uma geração fora da doutrina, fora da comunhão, fora da oração, fora da fidelidade. Uma geração que mudou os seus sapatos, colocou o sapato da conveniência no lugar do sapato do evangelho, da palavra e dos princípios, e que tirou a sua camisa e colocou a camisa do seu, tirou a camisa de Deus e colocou a camisa do seu time. Colocou a camisa do seu time no lugar da camisa do rei. Agora, em terceiro lugar, é uma geração desapercebida. Uma geração desapercebida, uma geração perversa, é uma geração desapercebida. Fala assim, uma geração perversa é uma geração desapercebida. É uma geração que não reconhece profeticamente o seu tempo. Uma geração que não conhece profeticamente o seu tempo. Uma geração ofuscada. Uma geração embriagada pelo sistema. É uma geração embriagada pelo sistema. Uma geração deslumbrada pelo brilho do século. É uma geração deslumbrada pelo brilho do século. É uma geração desapercebida, deslumbrada. Uma geração entretida em meio à ciência do momento. É uma geração ligada nas luzes. É uma geração ligada no carro. Uma geração ligada na televisão. Uma geração ligada no computador. Uma geração ligada no celular. Acabou estar dentro da igreja com o celular ali, ó, passando mensagem, passando WhatsApp. Uma geração desapercebida. Desapercebida, entretida. Uma geração entretida. E não consegue perceber, em meio a tudo isso, os sinais do fim. Está tão entretida, está embriagada, brincando. Aí vai tirando a roupa. Vamos lá, irmãos, olha as luzes. Ser crente é bom demais, olha, tem até discoteca na igreja. Tem tudo na igreja. Para trazer as pessoas, para que as pessoas mudem o seu coração. E a geração está tão entretida no celular, tão entretida na televisão, tão entretida na ciência, que não observa que aquela mesma televisão que o entrete com novelas, que o entrete com bons filmes, está passando a reportagem do tsunami que matou mais de 250 mil pessoas no Japão. Não consegue ver os terremotos que estão destruindo o Haiti, a previsão do terremoto para São Francisco. Não consegue ver que a temperatura não só do Brasil aumentou, mas a temperatura do globo. Recebi informações que o Canadá que já era para estar frio, não está frio.
Os cientistas na última reunião da ONU disse que daqui para 2030, se lá chegarmos, que eu não acredito que chegue, nós teremos aumento de 2 graus na temperatura do globo. A temperatura da Terra, a Terra está superaquecendo. E não é um problema só, não é só um problema de desmatamento, é o aquecimento solar. E contra esse problema natural do cosmos, os cientistas não podem fazer absolutamente nada. O Sol está superaquecido, está em crise e erupção. O armamento nuclear não consegue observar que as nações da Terra estão armadas nuclearmente e que hoje a Terra é uma ogiva nuclear pronta a explodir a qualquer momento. Não consegue observar que Israel já é uma grande nação, já floresceu e é a mais forte nação do Oriente. E o Senhor disse que quando a figueira florescesse, não passaria esta geração. Não consegue perceber o terrorismo avançando no mundo, as células terroristas dominando o mundo. Não consegue ver essas informações. Não consegue ver que passou no jornal que no Oriente Médio, através dos radicais islãs, cristãos foram assassinados e martirizados em massa. E estão sendo coisas que há 2000 anos atrás, coisas de 2000 anos atrás estão acontecendo agora. Não consegue perceber que a iniquidade se multiplicou e que o amor de muitos foi esfriando. Uma geração falhada, craque falhada, uma geração desapercebida. Vamos para a igreja! Vamos, irmão! Vamos lá, cultuar o Senhor. Amados, aleluia, irmão. E aí, velho? E aí, velho? Tudo bem essa velho? É assim, a geração de hoje é assim. Não é mais a graça e a paz do Senhor, meu irmão. Aí, velho. Aí vai para a igreja no domingo, vem no sábado do forró dos velhos. Amados, uma geração perversa é uma geração que perdeu o foco. Uma geração que tirou a capa, que tirou sua cobertura. Tirou sua cobertura. Quem manda em mim agora sou eu. Eu vou quando eu quero, eu faço o que quero. Uma geração perversa é uma geração que entregou a gravata de obreiro, que perdeu a consciência de ministério, que perdeu a consciência de obra, de dever. Entendeu? A geração perversa é uma geração totalmente frouxa. Uma geração que trocou a doutrina, os princípios da palavra de Deus pelas suas conveniências. Conveniência não é conveniente para mim, não faço. Não importa o que a Bíblia diz. A Bíblia diz obedecer ao vosso pastor, mas não me é conveniente. Uma geração que trocou a sua farda, tirou a farda da pregação do Evangelho, a camisa de evangelista, a camisa de líder de célula, e colocou a camisa do seu time, da sua empresa, do seu trabalho, da sua loja, do seu sonho, do seu objetivo pessoal.
segurança, tirando a sua proteção. Sinais dos tempos, está do lado direito, do lado esquerdo, está em cima, está no céu, está no sol. Sinais do fim do mundo está no sol e ele não vê. Sinais do fim do mundo está no tempo e ele não consegue ver. Os sinais do fim do tempo estão na própria televisão que ele se entrete com ela, mas ele não consegue ver. Os sinais do fim do tempo estão no jornal que ele fica assistindo lá, mas só vê crise e só vê Dilma. Não consegue ver o sinal, não consegue ver Deus gritando através dos próprios meios de entretenimento dele. Uma geração leviana. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Sem propósito. Está na igreja sem propósito. E quando tem um propósito é meramente pessoal. Hilarilarie, meu Jesus, hilarilarie, meu Jesus, hilarilarie, meu Jesus, hilarilarie, meu Jesus. Com Jesus eu vou para frente, com o diabo eu vou para trás. Se quiser me vir com a gente, pode vir que é demais. Hilarilarie, meu Jesus, hilarilarie, meu Jesus. Comigo agora, hilarilarie, meu Jesus. Amados, a trombeta precisa tocar. O grito precisa ser dado. Prepara-te, ó igreja, para te encontrar com o teu Senhor. O grito precisa ser dado: salva-te dessa geração perversa. E nessa manhã, Deus está gritando para você. Glória a Deus. Nessa manhã esse profeta está gritando para você: salve-se desta geração perversa. O rei está voltando. Que chorem as crianças, que matam os cachorros. É quando começa a soltar aqueles fogos em festa do mundo, o que é que cachorro faz? Late e corre. Que o estrondo profético da igreja seja tão forte que assustem-se as crianças, que os velhos, enrijecidos pelo sistema, acordem. O rei está voltando. Que os obreiros peguem de volta as suas gravatas. Que os obreiros peguem de volta as suas gravatas e passem a ter compromisso com a obra. Passem a ter compromisso com o seu chamado e não brincar de ser pastor, e não brincar de ser bispo, e não brincar de ser apóstolo, e não brincar de ser líder de célula. Pegue de volta. Pegue de volta as suas coberturas.
Peguem de volta. Peguem de volta a camisa ensanguentada do Evangelho. A camisa marcada com o sangue da cruz. Essa aqui é a camisa. A camisa do Evangelho, marcada com o sangue de Jesus. A camisa do compromisso. A camisa da aliança. Pegue de volta os seus sapatos. Pegue de volta os seus sapatos. A doutrina, os princípios. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Não é onde eu queria estar hoje, mas onde Deus quer que eu esteja. Não é o que eu queria estar fazendo, mas é o que a palavra manda eu fazer. Pegue de volta suas roupas, para não andar desapercebido, para não andar nu, sem saber o que é que está fazendo nesse mundo, sem saber qual é a sua missão, sem reconhecer o tempo que está vivendo, sem reconhecer que está vivendo a última hora, e que tudo isso que está acontecendo dentro e fora da igreja, tudo isso que está acontecendo dentro e fora da igreja, são apenas sinais dos tempos. E que você, eu, nós, cada um de nós, como diz a palavra em Atos 2:40, e com muitas outras palavras, hoje eu vos falei com outras palavras, com muitas outras palavras, quando uma pregação natural já não funciona mais, quando uma pregação natural já não funciona mais, um pastor tem que se vestir de jogador no púlpito, mas é válido para dar o grito dessa geração, para essa geração, para que essa geração acorde. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã, acorda, meu irmão, o tempo está passando, você está ficando velho, as promessas não se cumprem na sua vida porque você só vive para você. Porque é o pior. Tem pessoas que estão com essa roupa todinha, pessoas que estão com essa indumentária todinha, mas por dentro estão desfocados, frouxos e desapercebidos. Olha o seu estado. Como é que está teu ministério? Como é que está teu ministério na igreja? Como é que está a tua vida cristã? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está o propósito de Deus na tua vida? Estou procurando saber qual é o teu propósito na tua vida, mas o de Deus na tua vida. Qual é a tua visão para essa geração? Eu estava com um pastor e eu estava conversando com ele que Israel floresceu e disse: não, Jesus não volta agora não, aqui uns 200 anos lá para frente. 200 anos lá para frente. Eu acho que o cara não tem nem Sky em casa, nem televisão em casa, eu sei lá, como eu digo, liga a televisão, vê as coisas, mas não percebe. Gente, até na televisão só se fala do fim do mundo. Os ímpios, os cientistas, tem um programa na Sky que chama o Apocalipse Científico. É uma equipe de cientistas mostrando que nós chegamos ao fim, que o sistema mundial vai entrar em colapso.
Já cresceu o tanto que tinha que crescer. Não tem como mais. Vai entrar em pânico, vai entrar em colapso. E o nome do programa chama Apocalipse Científico. Informações da NASA, coisa séria. E com muitas outras palavras. Recebam isso aqui como muitas outras palavras. Isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor se veste de jogador num púlpito para despertar os seus discípulos. Salvai-vos dessa geração perversa. Não bata palmas.